Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el segundo panel del ciclo de charlas interuniversitarias de Maimónides. Como decimos siempre, nos gustaría que estas charlas sean presenciales, pero bueno, agradecemos a todos los asistentes y a los palestrantes y a los conferencistas que nos acompañan. Hoy vamos a hablar sobre el tercer sector, vamos a hablar sobre las personas jurídicas privadas civiles, desde la perspectiva jurídico, contable y tributaria. Para eso nos acompañan excelentísimos conferencistas, que ante todo ya les agradezco, muchos amigos de la casa, organizaciones amigas de nuestra casa de estudios, que bueno, que ahora los pasaré a presentar. Acá veo al doctor Álvarez. Doctor Álvarez, nuestro director de la carrera de abogacía, si quiere decir algunas palabras antes de iniciar con las charlas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mateo, simplemente agradecerles la presencia, felicitar a los profesores. En Argentina es el Día del Profesor, así que bueno, felicitamos a los profesores argentinos, brasileños y peruanos que nos acompañan. Bueno, simplemente muchas gracias por acompañarnos y que sean productivas como vienen siendo estas jornadas. Gracias, Mateo. Muchas gracias, doctor Álvarez. Bueno, sin más, quería presentarlos. Por un lado está el profesor Paulo Martins, con un currículum muy extenso. Es uno de los grandes catedráticos y especialistas del Brasil, así que voy a resumirlo. Es un honor que esté con nosotros acá en la Universidad Maimónides. Por otro lado está Marcos Ripel, que es de nuestra facultad hermana, de nuestra casa en Porto Alegre, de la Facultad Don Bosco de Porto Alegre, que también es un honor que esté con nosotros. Está el profesor Carlos Ventura, del Perú, también un gran amigo y un gran catedrático. Perdón que no ahonde en los currículums y demás, pero estamos ante conferencistas de primer nivel. Hasta uno está un poco nervioso por la presencia de ellos. Y por último vamos a cerrar con la doctora Benigna Martínez y quien les habla para hacer un marco de todo lo que vamos a hablar en la charla. Empezamos con este orden. Primeramente vamos a escuchar a los expositores del Brasil. Cuando terminan, seguirá Carlos Ventura de Perú y, bueno, y el cierre de Argentina. Así que ya les agradezco al profesor Paulo, le agradezco al profesor Marco, al profesor Ventura, así que vamos a dar el inicio. Le voy a pasar la palabra al profesor Ripel. Un gusto tenerlo acá en nuestra humilde casa. Eu que agradeço, é um prazer e é uma honra. Primeiro, deixa eu saudar a todos os palestrantes, os colegas, né? O professor Carlos Ventura, a professora Benigna, Mateu, o professor Paulo, um colega aqui do Brasil, todos os representantes da Universidade de Maimônides e todos os que estão nos acompanhando. É uma honra, quero agradecer o convite, é um prazer falar mesmo pela primeira vez aí na Universidade de Maimônides. E vou pedir desculpa por não falar espanhol, mas vou procurar falar despacito em português mesmo. Então, me coube falar da questão contábil das entidades do terceiro setor aqui no Brasil. Esse setor no Brasil é um setor de grande relevância e que vem trabalhando nas diversas áreas da assistência social, de forma concomitante ao trabalho do Estado, há décadas, para não dizer séculos, né, atrás. Primeiramente, de uma forma bastante amadora, muito ligada às entidades confessionais que chegavam, e, com o andar do tempo, foram se aprimorando, né? E no Brasil, até pouco tempo atrás, até a década de 80, 90, quase não se tinha nenhuma
norma contábil específica para entidades do terceiro setor. E, a partir da década de 1990, surgiram algumas NBCTs, que são normas brasileiras de contabilidade esparsas, que tentaram abordar um pouco das atividades das entidades do terceiro setor no Brasil. Mas, mesmo assim, de uma forma meio separada, não muito específica, né? Em 2012, sim, surgiu uma norma, uma interpretação técnica geral, aí sim, específica para entidades do terceiro setor aqui no Brasil. E aí ela começou a dar uma visualização melhor dos princípios contábeis como aplicado ao terceiro setor. E o terceiro setor, nesse período, né, nas últimas décadas aqui no Brasil, tem procurado se profissionalizar e cresceu bastante, né? Eu peguei, assim, rapidamente uns dados aqui, não são muito recentes, porque o nosso censo das fundações que trabalham no terceiro setor ainda não está bem atualizado, mas, de alguns anos atrás, o Brasil possuía em torno de 200 mil entidades sem fins lucrativos, com mais de 2 milhões de empregados nesses setores e com uma folha de pagamento em torno de 20 milhões de dólares. Então, é um setor bastante representativo e que precisava de uma profissionalização e também de um regramento específico, né? Aliado a essa situação contábil, o Brasil também, tributariamente, o doutor Paulo certamente vai abordar, ele concede uma série de vantagens, imunidades e isenções para as entidades sem fins lucrativos. As imunidades se aplicam de uma forma mais ampla, as isenções de uma forma mais restrita, com as entidades trabalhando, comprovando, cumprindo alguns requisitos específicos. Então, também tem não só uma preocupação contábil, uma preocupação social, mas também uma preocupação tributária e de prestação de contas para a comunidade do que essas entidades fazem, né? Quanto à conceituação, aqui no Brasil é muito confuso, né? Eu acho que na Argentina também, no Peru, talvez se use o termo ONG, né? Organização não governamental, instituto, centro, enfim, várias terminologias popularmente utilizadas, mas o nosso Código Civil brasileiro, no sentido de pessoas jurídicas de direito privado, ele centra em associações, fundações privadas e organizações religiosas, digamos assim, né? Mas o foco do terceiro setor seria associações e fundações. Depois se tem no Brasil algumas qualificações, mas entidade beneficente, entidade filantrópica, OCIP, entidade portadora, organização social, portadora dos SEBAS, são todas desmembramentos e qualificações de entidades do terceiro setor sem fins lucrativos, umas com mais benefícios tributários, outras com menos benefícios tributários. Com uma lei de 2010, a restrição das imunidades, das isenções, se limitou a entidades do terceiro setor que atuam praticamente em 3 áreas: saúde, então hospitais, ambulatórios; educação, entidades que atuam da educação infantil até o ensino médio; e entidades que atuam na área da política nacional e assistência social. Essas entidades, cumprido alguns requisitos específicos, conseguem, além das imunidades tributárias constitucionalmente garantidas, as isenções que aqui no Brasil a gente chama das contribuições sociais, que o maior peso tributário para uma instituição é o que se chama de cota patronal, que é um percentual sobre a folha de pagamento dos empregados, que, dependendo de algumas circunstâncias, chega de 25% a quase 30% do valor da folha.
Então, imagine um grande hospital sem fins lucrativos, com 5.000 empregados, 3.000 empregados, uma folha de pagamento, 30% ou 25% dessa folha de pagamento. Uma universidade grande, né, uma Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, por exemplo, com 30.000 alunos, uma folha de pagamento de todos os professores, imagina 25% disso. Então, entidades no Brasil da saúde, educação e assistência, cumprindo requisitos muito específicos, por exemplo, hospitais têm que dar um percentual, não vou entrar em detalhes porque senão nós vamos nos adentrar, mas hospitais, além de cumprir prestações de contas, eles têm que fornecer para a população 60% de todo o seu atendimento gratuitamente, para gozar também da isenção das contribuições sociais. Faculdades, colégios, têm umas regras específicas para conceder bolsas integrais ou parciais aos alunos. Esses benefícios se chamam no Brasil de gratuidades, né? E a assistência social, desde que ofereça um atendimento gratuito na área, ao público-alvo da assistência social, também goza desses benefícios. Mas, a partir de 2010, ficaram fora entidades sem fins lucrativos que atuam em outras áreas, como técnico-científica, cultural, esportiva, meio ambiente, ecologia, outros tipos de atividades, muito embora contabilmente sejam regradas da mesma forma, tributariamente sofreram uma diferenciação. Eu destaquei nessa conversa essa nossa norma, a ITG 2002, nos aspectos que se diferenciam das sociedades e das entidades comerciais, basicamente. Então, primeiro ponto, assim, né, o objetivo e o alcance da norma contábil expedida pelo nosso Conselho Federal de Contabilidade aqui do Brasil. O objetivo desta norma, que é aplicada às entidades sem fins lucrativos, estabelece, esta interpretação contábil, estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, da estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem fins de lucro. Aí, na Argentina, se fala entidades da sociedade civil, né? Uma coisa assim. Aqui se chama entidades sem fins de lucro. Qual é a aplicação? O alcance. Essa entidade sem finalidade de lucros pode ser constituída sob a natureza jurídica de. O nosso Código Civil restringe, mas a norma contábil traz outras entidades. Por exemplo, fundação de direito privado, associações, organização social, que é um tipo jurídico, existe uma lei específica no Brasil, organização religiosa, inclusive, partido político e entidade sindical. Ficam fora desse regramento contábil conselhos de classe, tipo Conselho Regional de Contabilidade Federal, OAB, Conselho de Medicina, entidades profissionais. Esses não são alcançados por essa norma. Essa norma é específica, mas ela também se aplica, obviamente, os princípios contábeis, né? Esses aí não fogem, e as normas completas, IFRS completas, e subsecundariamente ou subsidiariamente, também as normas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas. Mas, primordialmente, se aplica a ITG 2002. Eu vou destacar os pontos, então, como eu dizia, naquilo que ela se diferencia. Existem uns pontos que se diferenciam de forma muito objetiva. A norma diz o seguinte: olha, o balanço patrimonial de uma sociedade comercial, industrial ou com fins lucrativos fala em capital social. Na contabilidade de uma entidade sem fins de lucro, vai ser substituído esse termo capital social por patrimônio social. Então, esse aí é claro, o meu demonstrativo contábil vai substituir capital social por patrimônio social. Como é uma entidade sem fins de lucro, não tem sentido eu falar em lucro ou prejuízo.
Então, o meu demonstrativo de resultado não vai ser demonstrativo de resultado de lucros e prejuízos, será superávit ou déficit. Então, onde no meu capital, no meu patrimônio ou no meu balanço eu falo em lucro, será substituído por superávit e prejuízo por déficit. Então, esses são dados bem objetivos que se alteram. Mas existem inúmeros outros dados interpretativos e subjetivos que a entidade tem que demonstrar. Bem diferente aí nesse ponto de uma limitada, de uma sociedade comercial normal. Por quê? Em função da natureza dessa entidade, por ser uma entidade socialmente relevante, beneficente, que ela desenvolve uma ação voltada a um bem público, que seria uma finalidade pública, que seria uma atividade benemerente, filantrópica, ela precisa prestar contas para a comunidade. Deve prestar contas também pelo fato de receber benefícios fiscais, tributários, renúncias fiscais. E essas entidades também recebem doações e, muitas vezes, principalmente as da área da assistência social, subvenções públicas, dinheiro público. Então, obrigatoriamente, tem que prestar contas. Então, não é suficiente um balanço patrimonial e um DRE tradicional. Eu preciso que as minhas demonstrações contábeis tragam dados, sim, contábeis específicos, financeiros, quantitativos, mas também informações estatísticas, dados qualitativos, quantitativos, tipo de atendimento, de onde vem a verba, o impacto social que teve a minha ação de assistência social. E nisso eu não consigo demonstrar em balanço patrimonial ou em demonstrativo de resultado, ou fluxo, ou mutações. Para isso, eu vou trabalhar notas explicativas. E esse é o ponto, talvez um dos principais da norma contábil, é a preocupação com as notas explicativas das entidades sem fins lucrativos no Brasil. São colocados, só rapidamente aqui está bem na norma, os 5 tipos de demonstrativos que nós temos. Balanço patrimonial, tradicional, né? Todos são tradicionais. Demonstração do resultado do período, superávit e o déficit. Demonstração do patrimônio líquido, fluxo de caixa e normas explicativas. Mas as normas explicativas dizem o seguinte: deverão conter pelo menos, e aí elenca, destaca 14 itens principais que a norma, obrigatoriamente, por ser uma entidade do terceiro setor, tem que retratar dentro da contabilidade nas notas explicativas. Então, rapidamente, o meu demonstrativo de resultado, se eu atuo em 3 áreas, cultura, assistência social e educação, o meu demonstrativo contábil terá que segregar, separar receita e despesa de cada uma das atividades e o resultado de cada uma das atividades. Subvenções públicas deverão estar destacadas no meu demonstrativo contábil por ente público que financiou. Recebi verba do município, vai estar destacado como município, do Estado, da União Federal. De onde veio esse recurso? Terá que ser destacado. As isenções e imunidades que eu fiz jus, o meu demonstrativo contábil deverá reconhecer como se pago tivesse sido aquele tributo. Muito embora não o foi, entra e sai. Outra grande novidade que trouxe essa norma foi o registro contábil do trabalho voluntário dentro das entidades do terceiro setor. Até pouco tempo, até essa norma não ficava bem claro. Inclusive, alguns ministérios não aceitavam o registro contábil de trabalho voluntário, porque diziam que era uma, digamos assim, uma inflação, um aumento da ação. Por outro lado, muitas entidades de assistência social trabalham com um grande número de voluntários. E se não se registra esse custo, esse trabalho voluntário dentro do meu demonstrativo contábil, não consigo demonstrar o tamanho, o impacto dessa ação. Né? Então, hoje a norma é clara. Não existe efeito financeiro.
eu vou registrar receitas com trabalho voluntário e igual o valor de despesas com trabalho voluntário, em cada uma das atividades que essa entidade desenvolve. Se ela atua em 5 áreas e ela tem 5 tipos de voluntários, vai segregar em 5 tipos de voluntários. Da mesma forma, as verbas públicas que recebe para projetos. E na nota explicativa, vou detalhar mais ainda. Vou detalhar quantos foram os atendidos, quantos foram os atendimentos, qual o percentual, quanto foi isso dado de gratuidade, de benefício geral, né? Se é uma entidade de educação, quantos alunos tinha, quantos alunos beneficiados com 100%, quantos alunos beneficiados com percentual menor, 50%, por exemplo. Se eu trabalhei com um hospital, quantos foram atendidos gratuitamente, quantos pacientes pagaram, pacientes particulares, quantos pacientes foi via com algum tipo de convênio, né, um plano de saúde, tudo isso tem que ser destacado em percentuais, em valores e quantidades. E isso a norma contábil permite que se faça e exige que se faça em notas explicativas, porque nem todas estão dentro do meu balanço patrimonial. Eu não consigo visualizar claramente. E também não consigo visualizar claramente no meu DRE, né? A não ser a segregação por área. E no Brasil tem outro aspecto ainda. As entidades filantrópicas, portadoras do SEBAS, que é um certificado de entidade beneficente de assistência social, concedido para 3 tipos, aquela de educação, de saúde e assistência, para terem direito às isenções das contribuições sociais, tem ainda uma obrigação extra, que é prestar contas especificamente para o ministério que concedeu esse certificado. Se eu sou de educação, eu tenho que prestar conta ao Ministério da Educação e demonstrar que eu fiz a ação que me justifica o benefício fiscal através de bolsas. Se eu sou uma entidade preponderantemente de saúde, vou encaminhar para no Brasil, no Ministério chamado da Saúde, Ministério da Saúde, que vai analisar se atendeu o percentual mínimo de pacientes gratuitamente no exercício em análise. E se é na área da assistência social, no Brasil, no passado, era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje se chama Ministério da Cidadania. Então, vai encaminhar prestação de contas e pedido de concessão ou renovação desse certificado para esse ministério. Então, existe uma série de, digamos assim, obrigações e entidades às quais eu devo prestar contas pelo fato de eu ser uma entidade do terceiro setor. Isso sem falar se eu for ainda uma fundação, né? Se for uma fundação, ainda tem a participação do Ministério Público. E no Brasil, ele é o responsável por acompanhar as fundações e também por velar, a gente chama, né? Aqui diz de fiscalizar as instituições, as fundações. Então, rapidamente, né, no tempo que me foi dado, eu queria destacar esses pontos. Vou só pegar as notas explicativas principais, então, rapidamente. São 14, né? Registrar separadamente doações e subvenções. Outro aspecto importante, subvenções obrigatoriamente, até porque elas vêm fruto de um termo de cooperação, termo de colaboração, algum tipo de documento público, né? Mas muitas vezes entidades recebem doações da comunidade, campanha do agasalho, cestas básicas, doações simples. Essas doações também têm que ser registradas. Entra como receita de doação e sai com benefício à comunidade para a qual foi doado aqueles bens. Então, também deverá ficar registrado na nossa contabilidade. Renúncia fiscal às subvenções, entidades de ensino superior, além de bolsas, também tem que se adequar à lei nacional, à lei de diretrizes e bases da educação nacional e comprovar a qualidade da educação. Segregar também, quando os recursos são próprios de doação ou de terceiros, subvenções, né? E essa penúltima ou última, todas as gratuidades praticadas, quer dizer, todo o benefício concedido em bolsas, em assistência social, em algum tipo de atendimento, em procedimento médico gratuito,
devem ser registradas de forma segregada. Então, qualquer área que eu faça, eu vou segregar e tem que aparecer no meu demonstrativo contábil, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, que aí entra o órgão municipal, estadual ou federal que doou o dinheiro, e entram os ministérios, que foram também quem, eventualmente, concedeu a isenção das contribuições sociais. Apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de atendimento, número de bolsista com valores e percentuais representativos. Isso está claro e específico na norma contábil, nessa interpretação técnica, né? Então, vocês vejam, houve um avanço bastante grande e que ainda não é 100% trabalhado na sua profundidade aqui no Brasil, muito embora já tenha quase 10 anos essa lei, né? Então, as notas explicativas, eu preciso destacar como sendo, assumir um papel mais importante quase dentro do meu demonstrativo contábil, né? Vai demonstrar o impacto social dessa ação e esses atendimentos todos. Penso que são esses pontos, professor Matheus, que eu queria destacar. Fico aberto aí no chat para responder algum ponto. Agradeço muito o convite, a acolhida e muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, profesor. El gusto es nuestro y se sabe que es su casa, nuestra universidad. Bueno, Muito obrigado. En caso de preguntas, les pido que sean vía el chat para poder continuar, ya que tenemos una agenda extensa. Ahora le pasaré la palabra al profesor Paulo Martins, que es especialista en este tema. Es un gusto poder escucharlo. Como Marco, el profesor Marco dio un punto de vista contable, estrictamente ahora vamos a escuchar desde el punto de vista jurídico al profesor Martins. Así que bienvenido, profesor, y bueno, gracias, Marco. Bienvenido, professor Paulo. Boa noite para todos. A minha tentativa será de falar um pouco mais lento, porque português não é uma língua fácil e a maior parte das pessoas fala uma língua maravilhosa, que é o espanhol, né, o castelhano. Uma grande honra estar aqui presente, professor Fusalba, com o MAI, com a Universidade Maimônides, acompanhado pela doutora Martins, pelo professor Fusalba, né? Inclusive pelo meu caro compatriota, né, o professor Ripel, doutor Ripel, e também o doutor Carlos Eduardo Pinedo. Boa noite para todos, eu espero honrar o convite de vocês com algum interesse, e a todas as pessoas que nos escutam. Em primeiro lugar, me pediram aqui, e o grande desafio dessa noite, talvez o desafio dessa noite, fosse falar sobre pessoas jurídicas e terceiro setor. Certo? Eu gostaria, se me fosse permitido falar um pouco, tenho uma certa dificuldade de distinguir inteiramente o direito das opções civilizatórias e políticas, que fazem o direito ser o que ele é e que fazem a nossa época ser como ela é, e que demandam, por exemplo, que hoje nós estejamos aqui discutindo sobre um assunto deste tipo, que já deveríamos estar discutindo há muito mais tempo na América Latina, na América do Sul, especialmente entre Brasil e Argentina. Veja, eu gostaria de puxar, talvez, para esse campo, já que o meu colega, Dr. Ripel, falou de maneira brilhante, de maneira técnica, sobre a contabilidade, né? Talvez puxar por um ponto mais geral, genérico, mundial. Até começar por o piano, né? Que todo mundo aprende na faculdade de Direito, ubi societas, ibi ius. Geralmente é traduzido por cada sociedade tem o seu direito, quando, na verdade, quer dizer, se há sociedade, há direito. A frase inteira é algo como ubi homo ibi societas, ibi ius. Ou seja, onde houver pessoa humana, haverá sociedade. E onde houver sociedade, há direito. E por que eu apelo para isso, professor Fusalba, no início dessa fala? Eu apelo para isso no início dessa fala,
exatamente porque dizer sobre o direito do terceiro setor brasileiro parece a mim contar a história do Brasil no direito do terceiro setor mundial e no direito do terceiro setor latino-americano ou ibero-americano de toda a Península Ibérica. A história da consolidação das pessoas jurídicas de direito privado ela é muito interessante e ela é tão longa no direito quanto ela é recente. Isso pode parecer absolutamente contraditório, mas a verdade é que nós estamos discutindo a pessoa, não só a jurídica como a física, desde que Napoleão instituiu o Código Civil francês no resto da Europa e causou a revolução que a causou, num mundo em que era tudo muito estratificado e que, de uma hora para outra, tivemos de olhar para os seres humanos como pessoas, como portadores de direitos, como cidadãos. Isso nos causou a necessidade, inclusive, de classificar as pessoas jurídicas quando a Europa passou a fazer os seus códigos civis. O Brasil é um país tão peculiar, professor Fusaro, que Portugal fez o seu Código Civil no século XIX, mas o Brasil, somente em 1916, deixou de aplicar as ordenações filipinas do século XVI, de 1580. Vejam, e eu acho que isso é o retrato da América Latina, de uma certa também reticência do que acontecia na Europa, de receber e aplicar o que estava acontecendo na Europa com certo atraso, com uma resistência, com uma reação, né? Ao mesmo tempo, também isso é antigo, porque, sob o ponto de vista da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, nós temos outros problemas, que são problemas filosóficos de construção do próprio Estado. Nós não podemos, em direito, esquecer Hegel, quando fala na filosofia do direito algo parecido com o domínio da sociedade civil é que conduz à construção do Estado. Vejam que frase fala Hegel, né? Ao mesmo tempo, essa disputa existe, como, por exemplo, em Michel Foucault, nesse livrinho aqui, Em Defesa da Sociedade, que fala exatamente da necessidade de construção do direito no século XIX, de criar um sangue que não existia nos livros da história, como necessidade de controle da sociedade e do cidadão. Portanto, se de alguma maneira eu pudesse contribuir para esse debate entre universidades e entre estudiosos de Brasil e Argentina num encontro internacional, é dizer que a história da construção das pessoas jurídicas do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, é a história da luta da autonomia pela consideração e pela construção dos direitos da cidadania na única promessa concreta de democracia existente desde o século XIX. Deixa eu voltar aqui para configurar um pouco. No Brasil falamos muito em terceiro setor, e se fala muito em terceiro setor, às vezes, de maneira não acadêmica. Em academia, nós temos que ter referências, e a referência que nós temos, ou pelo menos eu tenho sobre esse assunto, é Lester Salmon, um professor da universidade, se eu não me engano, uma universidade americana, eu vou me lembrar o nome dela, mas é muito famosa. Ele tem um livro chamado In Search of the Non-Profit Sector, e ele diz o seguinte, eu até separei aqui: embora a terminologia utilizada e os propósitos específicos a serem perseguidos variem de lugar para lugar, a realidade social subjacente é bem similar. Uma virtual revolução associativa está em curso no mundo, a qual faz surgir um expressivo terceiro setor global, que é composto de organizações estruturadas, localizadas fora do aparato formal do Estado, que não são destinadas a distribuir lucros, autogovernadas, envolvendo indivíduos num significativo esforço voluntário. Disso nós conseguimos filtrar. Eu estou falando de maneira pausada o suficiente para
para ser compreendido por todos? Espero que sim. Okay. Por favor, me corte se for. Que nós temos, organizações estruturadas, não necessariamente pessoas jurídicas. 2, localizadas fora do aparato formal do Estado. O aparato formal do Estado não exclui o que, por exemplo, a moderna filosofia como Jürgen Habermas determina como a esfera pública ampliada, ou a esfera de interesse público, ou do caráter público, da ação do caráter público, que não são destinadas a distribuir lucros. Como disse o doutor Ripel, aqui no Brasil, a gente também se utiliza dessa denominação, além de organizações da sociedade civil, nós nos utilizamos também da denominação técnica com relação à distribuição do lucro como característica desses movimentos, não é? Que são autogovernadas, ou seja, que têm capacidade de gestão própria e que, principalmente, conseguem canalizar a capacidade voluntária de uma sociedade, né? Essas organizações não são novas no Brasil. Assim como eu sou capaz de apostar, também não são novas na Argentina. A primeira desse tipo de organização, caracterizada deste modelo que lhes disse agora, foi a Santa Casa de Misericórdia, em 1539, em Olinda, no estado de Pernambuco, aqui no Brasil. Nós temos organizações dessas desde 1539, né? Que eram localizadas na igreja, porque, na prática, senhores, era proibido de existir e da sociedade civil poder se organizar no Brasil. Como era proibido, que eu saiba, em toda a Península Ibérica. Desde Roma, inclusive, necessitando, no último momento de Roma, da permissão imperial para poder abrir sodalícias. No Brasil, vindo de Portugal, uma necessidade de você pedir para o rei a permissão para atuar. Você podia atuar com uma sociedade comercial como quisesse. Você podia desmatar tudo que tivesse no Brasil. Você podia fazer operações piratas e escravizar índios, né? Você podia fazer o que quisesse, do ponto de vista econômico, do mais brutal que pudesse haver. Mas você não podia se organizar uma associação de leitores de poesia. O quanto é perigoso pessoas que consigam discutir sobre interesses que sejam interesses além do interesse imediato do próprio bolso, né? Um interesse que pode gerar o interesse da própria sociedade. O curioso é que a gente permanece, portanto, se organizando dentro da igreja por uma necessidade absolutamente jurídica. A igreja é um outro Estado. O Vaticano, inclusive, hoje é a sede desse Estado. É um ente de direito público internacional. Era como se a gente se organizasse, né, as nossas organizações de sociedade civil dentro de embaixadas, que não eram Brasil e não eram Portugal, e que estavam albergadas sobre o manto da igreja de um imperador tão mais potente do que o de Portugal, que era o Papa, né? Pois isso vai acabar em 1808, porque em 1808, fugindo de Napoleão e de seu Código Civil, o imperador de Portugal sai de Portugal, que representava 20%, 10% da economia da coroa portuguesa, e vem para o Brasil, que representava 90%, 80% dessa economia. E quando ele vem para o Brasil, a corte portuguesa vem com ele e eles precisam das organizações da sociedade civil para os seus próprios interesses, para nascerem, para serem enterrados, para ouvirem poesia, para frequentarem os teatros, para irem a museus, para terem seus filhos nas escolas, para terem saúde. Para todos os atos normais da vida que qualquer ser humano precisa e qualquer sociedade necessita, né? Eles precisavam das organizações da sociedade civil. E, a partir daí, o imperador passa a autorizar associações e fundações no Brasil. Esse modelo de autorização vai conosco, formalmente, até 1891, com a Constituição da República Brasileira, e morre depois, de novo, em 1935. Porque em 1891 a 1935 nós tivemos uma tentativa muito liberal de Constituição.
Mas, em 1930, nós tivemos um golpe de Estado, mais um daqueles que caracterizam o nosso pobre continente, que tomou conta do governo central e trouxe suas ideias autoritárias de controle, de novo, com a Europa e com o mundo se tornando cada vez mais problemático e violento nas suas disputas políticas. Em 1935, este governante ditatorial, Getúlio Vargas, né, institui uma lei que é uma lei muito, muito emblemática para nós, a Lei do Certificado de Utilidade Pública. Vejam, aí eu gostaria de fazer um pequeno... voltar um pouco no tempo com relação a isso e fazer uma digressão. A discussão sobre a sociedade civil e sua autonomia não é brasileira, e não é latino-americana, e não é do século XX. Em Genebra, eu vi e fotografei uma casa, uma placa escrito que naquela casa tinham se reunido 7 pessoas que lançaram as bases fundamentais da Cruz Vermelha Internacional, da Sociedade de Utilidade Pública Cruz Vermelha Internacional. E essa Cruz Vermelha Internacional foi aquela que consegue fazer com que os países da Europa que viviam em guerra, abandonando seus feridos nos campos de batalha, tivessem que se dobrar para assinar a primeira grande convenção internacional mundial existente, que vai dar, inclusive, em linha reta, talvez, na Carta das Nações Unidas e dos Direitos do Homem, que é aquela que permite o mínimo de humanidade, inclusive com os vencidos. E a Cruz Vermelha é aquela organização da sociedade civil de pessoas físicas, de indivíduos como nós, que, contra a violência dos estados, vai para os campos de batalha socorrer os feridos, socorrer e enterrar os mortos, os falecidos. E esta pequena organização de sociedade civil, essa pequena ONG, essa pequena associação, conseguiu fazer com que os países do mundo inteiro assinassem a sua convenção, a Convenção de Genebra, do século XIX. E no mundo inteiro surgem iniciativas ligadas à Cruz Vermelha Internacional, que estava lá. Ou seja, é nesse momento que no mundo a gente começa a configurar que existe um outro papel para a sociedade civil, um papel que é determinado, exatamente como o Código Civil de Napoleão, a necessidade da construção de direitos do próprio cidadão, e que entra em contraposição com as iniciativas controladoras do Estado europeu, e que são acompanhadas pelo Brasil, naturalmente. E, na década de 30, quando há uma guerra na Europa e há o recrudescimento, e vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, né, Getúlio Vargas pega essa sociedade civil que era livre no Brasil, que viveu um pequeno pedaço, um pequeno período de liberdade, e cria um certificado. Com esse certificado, o ditador Getúlio Vargas fornecia a essas organizações que eram de utilidade dele, amigas dele, né, a possibilidade de ter acesso a direitos. Para isso, você precisava ser amigo do rei. Não era mais permissão para existir, mas você só poderia subsistir se você fosse amigo do rei. Por quê? Porque a Constituição já de 1937 e de 34, que mudam, sucessivas na história brasileira, com Getúlio Vargas, começam a falar pela primeira vez no nosso direito na palavra social como um elemento fundamental da construção do Estado. E esse Estado que precisava dar serviços sociais e observar o direito dos cidadãos não sabia fazer isso, não tinha vocação para isso, não queria aprender a fazer isso. E, portanto, olhava para quem já fazia, que eram as organizações da sociedade civil, e tentavam colocar elas sob o seu controle como se elas fossem de sua utilidade, utilidade do governante. Esse certificado viveu no Brasil assim, quase como se fosse o nosso caso da escravidão, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, viveu até 2015, com a maior parte das organizações do Brasil tendo tentado conseguir uma declaração de que eram amigas do rei.
Vejam, essa é a construção verdadeira do direito do terceiro setor, eu acho que no Brasil, e não duvido que em grande parte do mundo. Porque em 1988, quando finalmente a gente consolida a democracia, a gente traz a Carta das Nações Unidas para dentro do Brasil. Carta que a gente era obrigado a seguir, porque nós a assinamos como fundadores da ONU, junto com a Carta dos Direitos Humanos. E nesta carta, as garantias de autonomia das organizações da sociedade civil estão escritas como fundamento da democracia, porque nós aprendemos que eleições podem eleger Mussolini, eleições podem eleger Ahmadinejad, eleições não são a única premissa de uma democracia. Porque na democracia não é necessariamente o que você faz quando alça o poder. O que a gente construiu no mundo, inclusive no Brasil, a partir de 1988, que é o Estado democrático de direito, é o conceito de que, muito mais do que o que você faz quando está no poder, a democracia é o limite do exercício do poder pela lei, pelo direito. E dentro dessa lei e desse direito estão incluídas a autonomia da sociedade civil, das organizações da sociedade civil como um fato fundamental, sem o qual a democracia não sobrevive. E este é o problema e é o dilema que nós vivemos no Brasil desde então. Um comando constitucional e internacional que nos obriga o reconhecimento dessa importância dessa sociedade civil e uma recusa do Estado Federal brasileiro em concedê-la, tentando controlar a sociedade por via de certificados que dão acesso a direitos. Em nenhum lugar do mundo decente, atividades de educação ou de saúde, de fato, são tributadas. Em qualquer lugar desenvolvido do mundo, uma instituição educacional não só não pagará tributos, mesmo que dê lucro para os seus donos, possivelmente vai receber subsídio do Estado para existir. Porque se os cidadãos procuram acesso à educação, procuram acesso a um direito fundamental que tem que ser garantido pelo Estado. No entanto, no Brasil, para que você tenha o direito à imunidade tributária, o Estado historicamente quer que você faça o trabalho que por ele, por aquilo que ele recebeu tributos para fazer e não entregou, dando bolsas por ele e ainda pedindo permissão para ter a imunidade tributária por via de certificações. É uma enorme indecência. E se tiver certo o conceito básico de direito de que toda a moralidade é antijurídica, isto, para mim, é antijurídico por excelência. Portanto, se nós fôssemos dividir as pessoas jurídicas do terceiro setor simplesmente como diz o Código Civil brasileiro, classificando elas ao formato de Savigny, conforme ele disse no Tratado de Direito Romano, do século XIX, entre universitas personarum e universitas bonorum, aquelas que se organizam por pessoas e aquelas que se organizam por bens, que vão dar nas associações faladas pelo Dr. Rippel, ou vão dar nas fundações de bens faladas pelo Dr. Rippel também. Se nós formos discernir entre elas, nós não chegaremos a esclarecer o nosso dilema, porque esta é simplesmente a forma jurídica de organização interna e não a sua expressão inteira civilizatória que demanda a atuação do direito como regulador ou como garantidor de direitos. A sua expressão civilizatória está exatamente no confronto, no encontro entre as iniciativas estatais do controle da sociedade civil, como diz Hegel, ou das iniciativas civilizatórias que podem ser acompanhadas pelo Estado, no sentido da valorização da participação da sociedade civil como construção democrática, como defende Michel Foucault, por exemplo, dentre outras pessoas. E é esse o dilema fundamental que nós vivemos no Brasil, entre elementos de todas as sortes. O direito, eu soube pelo professor Fusalba disse, existem, pelo que eu entendi, alunos aqui presentes também. Sabe, o direito é uma construção histórica, cultural. A gente vive no Brasil, se diz uma piada, um xiste brasileiro,
que a lei mais antiga do Brasil é uma medida provisória de Dom João VI, o imperador de Portugal. Aqui o que é provisório permanece, e às vezes uma lei para ser perene nunca entra em vigor, né? Talvez seja um dilema latino-americano, talvez seja brasileiro só, o português, enfim. A verdade é que a construção do direito faz com que nós tenhamos na caneta, na alma das pessoas que escreveram ele, na sua compreensão ideológica de universo da construção do Estado e da importância do Estado e da sociedade civil, leis que são historicamente contraditórias, por vezes incompatíveis, e que, se elas têm que se comportar em sistemas, como define Bobbio, sistemas jurídicos, né, complexos, mesmo essas contradições se amoldam para viver de alguma maneira consistentemente juntas, enquanto não revogadas, uma alterando e reformulando e reformatando a outra. E este é o dilema que nós vivemos no Brasil, nesse momento. Enquanto nós temos uma tomada antiga de organizações, de tentativas de controle das organizações da sociedade civil por via de certificações e de controles, de impedimentos de acessos a direitos, nós temos uma enorme liberdade de poder instituir essas instituições, organizações, de poder fazer com que elas vigorem e de brigar por outras normas que fazem com que elas ganhem autonomia e participem da formulação do Estado democrático de direito. No Estado brasileiro, na Constituição brasileira, senhores, há a previsão de participação direta das organizações da sociedade civil em vários pontos de nossa Constituição, criando regulamentações, fiscalizando regulamentações, até mesmo multando ou perdoando pessoas, foros oficiais do Estado brasileiro, que são, em grande parte, compostos por organizações da sociedade civil. A Constituição que nós temos de 1988 é muito moderna, é muito libertária, é muito democrática, mas a Constituição, de fato, do Estado, de fato, não necessariamente acompanha a ordem que a Constituição lhe dá, né? Então, termino dizendo que talvez seja um dilema, não sei se latino-americano, mas aqui se brincava no Brasil, que num certo momento, não sei se os senhores sabem, a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora, foi invadida algumas vezes por piratas franceses, né, que disputaram a região do Rio de Janeiro, que tentaram colonizar a região do Rio de Janeiro antes. E, num certo momento, o rei de Portugal mandou um arquiteto para fazer uma paliçada, uma fortificação, pensar nas fortificações da cidade do Rio de Janeiro para se defender dos piratas. E esse arquiteto encontrou uma ilha, assim, todo mundo conhecia, uma pequena pedra na entrada da Baía de Guanabara, no qual ele queria construir um forte, que era dificílimo ser construído, porque quando a maré sobe, a ilha desaparece, né? Dificílimo, caro, dava um trabalho desgraçado. E ele passou 1 ano, 2 anos, apresentando o projeto e falando para o governador, e o governador, ok, sim, sim, nada acontecia. Até o dia que ele entrou, nervoso, irritado na sala do governador, e falou: o senhor entenda uma coisa, eu sou o arquiteto do El-Rei, e El-Rei mandou o senhor construir este forte. Ele falou assim: então o senhor entenda uma coisa, aqui, as ordens de El-Rei se obedecem, mas não se cumprem. E o que acontece é que na legislação brasileira parece que nós temos El-Rei, que é a Constituição, que manda o Estado brasileiro se comportar de uma maneira democrática, e o Estado brasileiro diz: as ordens de El-Rei se obedecem, mas não serão executadas. Esse é o nosso dilema, o dilema atual, e como é um dilema internacional, eu creio, não é brasileiro, ele é mundial. Porque, assim como a liberdade das mulheres não pertence às mulheres, pertence a toda a humanidade. Assim como o mundo sem racismo não pertence às pessoas que são perseguidas por racismo, mas a toda a humanidade. Assim também os direitos da sociedade civil na construção da democracia, desde a Carta da ONU, desde a consolidação da democracia, até mesmo no final da Primeira Guerra Mundial, fortemente, e no Brasil, a partir da Constituição de 1988, não pertence ao governante brasileiro, nem à sociedade brasileira, pertence ao mundo inteiro. Assim como a responsabilidade que nós temos, eu acredito ter, para com meus irmãos argentinos,
Muito obrigado, senhores, pela oportunidade. Muchas gracias, profesor. La verdad, muy ilustrativo. Y me imaginaba estar en Río de Janeiro ahora, así hasta que lo envidiaba por parte. Muy linda ciudad. La verdad, muchas gracias por su participación y por ilustrarnos en algo que sí, que todo es colectivo, las realidades son colectivas, los derechos son colectivos, y creo que como hablamos siempre en estos intercambios que tenemos con la Facultad Don Bosco de Porto Alegre, que hoy están participando los colegas, las realidades de la Argentina, de Brasil, de Perú, son muy parecidas. Y lo que hay que buscar son puntos en común de las soluciones. Porque la solución de un problema nuestro puede estar en Perú con una normativa que hayan trabajado, o con las formas. La verdad que muchas gracias tanto al profesor Marco como al profesor Paulo por darnos esta visión jurídico-histórico-contable, ¿no? Porque pusimos un poco de historia y es bueno traer la historia para estas cuestiones. Así que bueno, les agradezco. Cerramos por ahora el segmento Brasil y vamos a darle la palabra al profesor Ventura, que nos va a ilustrar un poco, creo más una cuestión teórico-práctico de las cuestiones del tercer sector y las entidades civiles de Perú. Así que muchas gracias, profesor Paulo. Nuevamente gracias, profesor Marco, y le damos la palabra al profesor Ventura. Muchas gracias, Mateo. Quiero saludar a quienes están compartiendo conmigo ahora la mesa. Profesor Marcos, ha sido un gusto volver a verlo después de casi 2 años. De igual manera, saludar al doctor Paulo, ha sido una delicia escucharlo, doctor. Quiero también saludar a la doctora Virginia Martínez, a quien tengo el gusto de conocer esta tarde. Está también con nosotros Ricardo Martínez, un amigo también que conocí hace algún tiempo, igual que a Mateo, y a todos aquellos que están hoy presentes en esta reunión, en este ciclo de charlas virtuales. Es muy interesante en realidad cuando nosotros presentamos las realidades de nuestros diferentes países y vamos encontrando ciertamente muchas similitudes en lo que tenemos. Y básicamente encontramos similitudes no solamente en las soluciones que estamos buscando, sino básicamente en los problemas que se nos plantean como sociedad. Lo que nos decía el doctor Paulo es una gran verdad. Él nos llevaba a tratar de entender por qué es necesaria la participación de la sociedad organizada en los destinos mismos de la nación. Es importante porque definitivamente no podemos dar la espalda a algo de lo cual nosotros formamos parte. Entonces, ciertamente los países latinoamericanos estamos pasando por momentos históricos bastante interesantes. Nos pasa ahora en el Perú, en los cuales necesitamos una participación activa justamente para terminar de consolidar este Estado constitucional del derecho democrático de los hablaba el doctor Paulo. Esta tarde, bueno, para nosotros todavía es tarde aquí en el Perú, pero ustedes ya están un poco más avanzados en la hora. Yo quería compartir con ustedes un tema, digamos, más de orden normativo sobre el tema de las personas jurídicas y el tratamiento que éstas tienen aquí en el Perú. Y para poder llegar, pues, a estas organizaciones del tercer sector, que son ciertamente una forma de personas jurídicas que tienen una gran importancia en el Perú y que, valgan verdades, aunque nos duela reconocerlo, en algunas oportunidades y en algunos casos se ha visto distorsionado en aquella finalidad que deberían buscar, y lógicamente, siendo que la razón de ser es lograr, pues, el bienestar común, bienestar de todas las personas, lograr el beneficio de todos, a veces ese sentido de no tener un objetivo lucrativo, un fin lucrativo, se termina por perder, se termina por esfumar, y ciertamente muchas
instituciones que nacieron con esa naturaleza han terminado constituyéndose en personas jurídicas de orden societario del país, ¿no? Entonces, eso deja mucho que desear, porque en un primer momento muchas de estas organizaciones fueron convocadas por el propio Estado para poder coadyuvar en la ayuda, digamos, con una suerte de aplicación del principio subsidiario, ¿verdad? Pero, lamentablemente, ha terminado eso distorsionándose y ha generado que esa finalidad no lucrativa termine por perder. Pero, ¿cómo encontramos nosotros para poder iniciar la tratativa del tema sobre las personas jurídicas del tercer sector en el Perú? Ciertamente nosotros conocemos por nuestra formación académica que las personas jurídicas pues son organizaciones que han sido conformadas a partir de personas naturales que tienen un fin común, que buscan un objetivo común y se juntan justamente para poder lograrlo. Si nosotros hacemos un análisis un poco para atrás en la historia y tratamos de buscar cómo nace el derecho, y efectivamente el derecho nace como una necesidad justamente de cautelar esas relaciones del ser humano entre sí por su necesidad de vivir en conjunto para transformar el entorno y poder satisfacer sus necesidades. Pero esa satisfacción de necesidades tiene que ser debidamente regulada, y así es una de las formas como podemos entender el nacimiento del derecho. Así, de esa manera, también las personas buscan juntarse para poder lograr fines comunes. Y en esa búsqueda de unión, terminan por dar nacimiento a estas ficciones jurídicas que se denominan en alguna rama de la doctrina, para dar nacimiento a estas personas jurídicas, ¿no? Que no son más que grupos de personas naturales, personas físicas, que constituyen una personalidad jurídica distinta de ellos, distinta de los que la conforman, pero que sin duda son titulares de derechos de obligación. Entonces, el Código Civil peruano, para hablar básicamente de las personas jurídicas sin fines de lucro, se constituyen justamente con esa finalidad de realizar actividades que permitan conseguir objetivos en común de aquellas personas que se reúnen. Y esa existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones, los fines que busca, están debidamente determinados en el Código Civil peruano, en algunos casos, y en algunas normas especiales, como por ejemplo, las que rigen las comunidades campesinas, las que rigen los sindicatos, ¿no? E incluso alguna normatividad en especial que termina por regir o son de aplicación a las denominadas organizaciones no gubernamentales o denominadas ONGs, ¿no? Como las conocemos aquí en nuestro país. Pero las personas jurídicas no solamente sabemos son de orden privado, sino también son de orden público, interno, y en ese caso concreto, la creación de estas personas jurídicas no nacen o no se rigen a partir de lo que dice el Código Civil peruano, sino lo que dice la ley de su creación, Habida cuenta entonces que una persona jurídica necesita estar reconocida, y ese reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional pasa por una declaración que está constituida o a partir de la inscripción en el registro público que tiene nuestro país. Entonces, la eficacia de todos los actos que pueda tener esta persona jurídica hasta antes de su inscripción, están supeditadas justamente a este hecho. Incluso las responsabilidades que se puedan tener por alguna actuación en nombre de la persona jurídica no inscrita está supeditada a la inscripción que ésta pueda tener. Y el profesor Marcos nos hablaba a nosotros de una gran variedad de clasificaciones de personas jurídicas, y nosotros también en el Ordenamiento Jurídico Nacional tenemos una cierta clasificación. Pero esta clasificación de las personas jurídicas pasan básicamente por establecer en primer lugar si tienen fines de lucro o no tienen fines de lucro, ¿verdad? Si la persona jurídica es una con fines de lucro, entonces es una que no se rige solamente por el Código Civil, sino estrictamente por la Ley General de Sociedades, porque es una persona jurídica que busca un fin lucrativo. Pero cuando no tiene un fin lucrativo, entonces sí estamos dentro del marco del Código Civil y tenemos una clasificación propia en corporaciones de interés público, las asociaciones, las fundaciones de interés público. El Código Civil habla, por ejemplo, de asociaciones, fundaciones y comités.
Ello depende mucho de la naturaleza de cada una, digamos, de los objetivos que busquen cada una de las asociaciones que tenemos, o cada una de las personas jurídicas que se rigen por el Código Civil peruano, y lógicamente lo que busca cada una de ellas en conjunto, las personas naturales que las han constituido. Entonces, estas personas jurídicas terminan efectivamente teniendo determinados componentes. Pero esos determinados componentes son completamente distintos a la de las personas que son miembros de estas personas jurídicas. Por tanto, podemos reconocer algunos atributos dentro de las personas jurídicas, como por ejemplo el nombre o una denominación social, que es una cuestión propia de la persona jurídica que permite su identificación. Otro atributo que podríamos hablar es, por ejemplo, el tema del domicilio. Porque una persona jurídica, allí, si es que es un ente de derechos y obligaciones, tiene que tener un domicilio en el cual se le pueda encontrar, ya sea en sus relaciones con terceros o ya sea en sus relaciones con el Estado. Por tanto, no solamente es importante el tema de la razón social o la denominación social que pueda tener la persona jurídica, sino también la existencia de su domicilio que pueda tener o que pueda, digamos, generar un momento o un lugar, sobre todo físico, en el que se le pueda contactar. Si es un sujeto de derecho, la persona jurídica, lógicamente el ordenamiento jurídico le reconoce capacidad para adquirir obligaciones y derechos. Y esa capacidad es una capacidad, como lo hemos dicho, distinta a la capacidad que tienen cada uno de sus miembros. Otro atributo interesante en las personas jurídicas es su nacionalidad. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona jurídica que está constituida en el Perú, tendrá esa nacionalidad. Una persona jurídica constituida en un país que no es el Perú y que quiera venir a tener alguna actividad en el Perú, lo podrá hacer, pero su nacionalidad será siempre, de acuerdo a lo que dice el Ordenamiento Jurídico Nacional, aquella en la que esté constituida. Y algo también interesante es la figura de que uno de los atributos que tiene la persona jurídica es la necesidad de contar con un patrimonio. Y allí es donde nosotros, en el mayor de los casos, justamente en aquellas personas jurídicas que se constituyeron para poder, digamos, ayudar al desarrollo de la población, al desarrollo de la nación, se termina por institucionar. ¿Por qué? Porque cuando la persona jurídica, en las experiencias que ha tenido el Perú, ha alcanzado un patrimonio interesante, entonces, por esa cuestión humana que tenemos los seres imperfectos, como somos los humanos, buscamos entonces dilapidar a esta persona jurídica, a pesar de que no tenemos ningún derecho sobre ello. Pero, sin embargo, lamentablemente, es lo que suele ocurrir. Otro de los puntos interesantes para el tema de las personas jurídicas es que no son pues perpetuas, así como la persona natural tiene un fin natural, las personas jurídicas también tienen una posibilidad de extinción. Y esa posibilidad de extinción de las personas jurídicas pueden estar relacionadas a básicamente tres cosas. Primero, el fin del plazo de funcionamiento de la persona jurídica. O sea, puede ser una persona jurídica que se constituya con un plazo determinado. Al cumplimiento de ese plazo, sencillamente la persona jurídica se extingue. Cuando se ha realizado el objetivo para el cual se creó la persona jurídica, ya no tiene pues razón de ser, porque se logró aquella cuestión en común que querían las personas que la constituyeron, entonces devendrá en una extinción. Y un tercer caso para la extinción es la imposibilidad de alcanzar la finalidad para la cual fue constituida. En esos casos concretos, en esos tres casos concretos, se puede generar la extinción de una persona jurídica en el país, en el Perú. Pero nosotros no solamente, he querido yo iniciar esto para poder dar una cuestión formal, digamos, de cómo es la tratativa legal en el Perú a partir del Código Civil. Pero nos interesan las actividades en nuestro país de las personas jurídicas que están abocadas al tercer sector. Y son las que nosotros conocemos en el Perú como las organizaciones no gubernamentales o ONGs. Estas ONGs efectivamente son entidades privadas y a partir de ser una entidad privada tienen una independencia de los poderes públicos.
Y ahí está la característica principal. Y por eso es la importancia de la constitución, de la existencia de estas organizaciones no gubernamentales, porque representan una actividad viva de parte de la sociedad civil en los intereses mismos de la población. Entonces, estas organizaciones no gubernamentales surgen a partir de la iniciativa misma de la ciudadanía. Y esa iniciativa misma de la ciudadanía busca un beneficio de la propia comunidad. Para eso nacen estas organizaciones no gubernamentales. Por tanto, la característica principal que tienen ellas es la carencia de los fines de lucro. Pero la carencia de los fines de lucro en el sentido de que las personas que forman parte de la organización no gubernamental generen una actividad que les permita un enriquecimiento personal. Entendido ello de esta manera, entonces el fin principal de las organizaciones no gubernamentales es justamente el beneficio de la comunidad. Ahora, ¿cómo se beneficia a la comunidad a partir de la actividad de estas organizaciones no gubernamentales? Es justamente por una praxis real en beneficio de la comunidad en la presencia de los lugares en los cuales el Estado, por ejemplo, no puede llegar. Hace algunos años atrás, aquí en el Perú, más o menos a unos 20 o 25 años atrás, específicamente en la ciudad de Trujillo, donde yo me encuentro, habían algunas zonas en las que las personas carecían de los servicios básicos de agua y desagüe. O sea, los servicios de saneamiento eran muy precarios, si no inexistentes en gran mayoría de ellos. A partir de esa necesidad, cuando aparecen las organizaciones no gubernamentales, grandes zonas de la población, grandes sectores de la ciudad, en los cuales estos servicios básicos no existían, fueron proporcionados a partir de la actividad propia de organizaciones no gubernamentales. Y a partir de, no solamente el dinero que les puede haber proporcionado el Estado, a partir de los pactos o los convenios que se dan entre estas entidades del Estado, sino básicamente por la cooperación internacional. Y aquí hay una situación interesante que yo quisiera compartir también, porque he tenido conocimiento en tantos años trabajando con la Iglesia Católica. La labor de la Iglesia, por ejemplo, en el Perú, en estos temas, es bastante interesante también. No podríamos decir que es una labor a partir de ser una organización no gubernamental, porque sería tirado los cabellos decir eso, porque la Iglesia no es una persona jurídica de derecho público internacional, de tal manera que su naturaleza jurídica es distinta. Pero, sin embargo, la labor que genera, la labor que realiza, es una labor loable, porque, por ejemplo, allí donde no han existido asistencia de salud, la Iglesia ha podido realizarlo. Pero no solamente la Iglesia Católica. En el Perú el fenómeno religioso es muy importante, muy interesante, porque no solamente implica la libertad religiosa, las personas que puedan creer o no creer, o dejar de creer o cambiar la creencia que tienen, sino porque básicamente apuntan a una cuestión que es de interés común, tanto para la entidad religiosa como para el Estado, que es el bienestar de la nación. Y el bienestar de la nación pasa, por ejemplo, como nos decía Marco, la atención de la educación. ¿Cuántos colegios de orden religioso existen en el Perú? Muchos. ¿Cuántos centros de salud de orden religioso existen en el Perú? Muchos. Entonces, en ese tema de la necesidad de la atención, en los cuales el Estado no resulta tener la posibilidad mayor para hacerlo, es interesante la presencia de las entidades religiosas, sobre todo de la Iglesia Católica. Vean, pero regresando a las organizaciones no gubernamentales, vamos a ver que ellas en su ordenamiento jurídico tienen los mismos elementos que una persona jurídica de orden asociativa que rige el Código Civil. Por tanto, tiene un elemento personal, es decir, hay una pluralidad de sujetos para el nacimiento de la persona jurídica. Hay un elemento patrimonial, pero no es un elemento patrimonial que, marque la vida misma de la institución, sino que está integrado por los aportes iniciales de los asociados. Tiene un animus, es decir, una intención de brindar ayuda y un propósito de salvaguardar allí las necesidades que tiene la comunidad. Y lógicamente tiene una finalidad, y esa finalidad es buscar un propósito no lucrativo, sino más bien dedicado a una acción social.
dedicado a una acción social. Nuestras organizaciones no gubernamentales en el Perú se rigen básicamente por dos principios: el principio de autonomía y el principio de responsabilidad limitada. El principio de autonomía es aquella que le permite, pues, justamente no tener un sometimiento, digamos, al 100% a las entidades del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellas pueden realizar la labor social, la acción social, allí donde se le necesite, lógicamente dentro del marco del ordenamiento jurídico nacional. Y su responsabilidad está limitada en atención a la naturaleza jurídica, que ellas tienen, que es la de ser asociación, la de ser una asociación. Por tanto, estas organizaciones no gubernamentales se pueden constituir a partir de aquello que establece el Código Civil, ya sea como una asociación, el artículo 80 de nuestro Código, una fundación, a partir de un patrimonio que se afecta para un bien loable, o para una cuestión muy, digamos, clara y específica, como es la figura del comité. Entonces, esas tres figuras que recoge el Código Civil son aquellas que pueden estar adscritas para estas organizaciones no gubernamentales. Pero entonces, ¿dónde está la naturaleza, pues, de la actuación en el tercer sector de estas personas jurídicas denominadas organizaciones no gubernamentales en el Perú? Y está básicamente en la vinculación que tienen con el Estado a partir de que van a prestar su apoyo a para el bienestar de la nación. Y eso pasa por una necesaria inscripción en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, denominada APSI, APSI, que es aquella en la que tiene un registro justamente de todas estas personas jurídicas que tienen esta finalidad, la finalidad del bien común a partir de una acción social. Entonces, el Estado, a partir de esta Agencia Peruana de Cooperación Internacional, genera una vinculación con estas personas y les, como se dice, a través del principio de subsidiariedad, ahí donde yo no puedo llegar, entonces ve tú y cumple la función a partir de estos recursos económicos que yo he podido lograr para que tú puedas ayudar a toda la población de determinados sectores. Entonces, no solamente necesitamos generar una persona jurídica a partir del Código Civil, nos quedaremos en ese ambiente si solamente lo dejamos allí. Necesitamos, para que tenga una actuación en la labor social, en la acción social que requiere el Estado de la población organizada, que esté adscrita a esta Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Vean, y como yo les comentaba hace un momento, una de las instituciones religiosas en el Perú tienen una labor muy decidida en el tema de la acción social. Sin embargo, por la naturaleza jurídica que estas tienen, no necesitarían estar inscritas en el APSI. Por ejemplo, si es una confesión religiosa que no es la católica, deberá estar inscrita en el registro de entidades católicas que tiene el Ministerio de Justicia. Si es la Iglesia Católica, por la naturaleza jurídica que tiene, no necesitará ningún registro, porque tiene una capacidad jurídica distinta a la de las personas de derecho interno. Pero esa labor social que realizan las entidades religiosas no están ajenas a la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales. Tanto es así, por ejemplo, yo tengo un hermano mayor, que lo veo que está por ahí conectado, que trabaja en una organización no gubernamental muy grande aquí en el Perú. Y esta organización no gubernamental es tan grande que no solamente tiene temas, por ejemplo, de orden de salud, sino que también tiene temas de orden crediticio. Interesante, ¿no? Interesante, porque alguien diría, oye, pero bueno, ¿cómo hacemos? No se necesita no debemos tener fines de lucro. Sí, pues, pero si nosotros ahondamos un poco más en las actividades de las instituciones,
El lucro no solamente no debería entenderse solamente como un enriquecimiento, sino que dejará o tendrá de tener un sentido lucrativo si es que nosotros lo volvemos a poner a disposición de la acción social. Entonces, por ejemplo, esta ONG, la que yo le hablo, es una ONG muy grande, con la cual el Estado comparte mucha labor en temas de orden de salud. En estos momentos de pandemia, ciertamente, por ejemplo, tengo conocimiento de que es una de las entidades que está ayudando al Estado para el tema de la vacunación. Y no solamente generando el llevar las vacunas, sino el establecer el orden de las tomas que tienen cada una de las personas, porque son básicamente dos las que se tienen que tomar. Entonces, ese orden que tienen que llevarse para la aplicación de las vacunas es una circunstancia que ellos están ayudando, por ejemplo, al Estado. Pero no solamente lo han hecho en este tema de la pandemia, sino lo han hecho en temas anteriores, por ejemplo, con el tema de la desnutrición. Entonces, esa labor social, esa acción social, es una que verdaderamente busca, efectivamente, el bien común. Ahora, siendo que es una acción pro la misma sociedad, el Estado tiene que dar ciertas facilidades. Y el Estado traduce esas facilidades, entre otras, en el tema tributario. De tal manera que no podemos tratar pues, a una persona que tiene fines de lucro en el orden tributario de la misma manera que una persona jurídica que no tiene fin lucrativo. Entonces, el Estado, entendiendo esto, ha generado ciertos beneficios y básicamente, por ejemplo, uno de los beneficios es la devolución del denominado impuesto general a las ventas o el también llamado impuesto de promoción municipal. Estos dos grandes impuestos son tributos de los cuales, una vez que se ha generado, el Estado devuelve a estas entidades con la finalidad de que ellas puedan a su vez con esos recursos generar y seguir financiando la cooperación que están realizando dentro de este estado de necesidad que tiene la población y que debe ser atendida. Cuando uno ve en el Perú, la acción de determinadas personas jurídicas, dicha sea, para decirlo claramente, organizaciones no gubernamentales, uno entiende verdaderamente el sentido del trabajo en conjunto, del trabajo en común. Y a partir de ese trabajo en conjunto, uno entiende la necesidad de que la población verdaderamente pueda generarse una vinculación en un primer orden entre ellos para entender que tenemos que avanzar. Aquí decimos, a partir del nombre de una obra literaria, Fuente Ovejuna, todos juntos para poder salir adelante. No es un tema solamente en el Perú, no es un tema efectivamente solamente en el Brasil, no es un tema solamente en Argentina. La unión de la nación, la unión de la población para lograr su propio beneficio es sumamente importante y trascendental. Yo recuerdo las palabras del profesor Paulo esta tarde sobre la necesidad de que nosotros podamos coadyuvar a que el Estado efectivamente busque y termine por consolidar el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Independientemente de la trinchera en la que nosotros nos encontremos, es importante que podamos consolidar la participación ciudadana para el beneficio mismo de todos nosotros. Y además, porque eso, estoy convencido, va a permitir de todas maneras una fiscalización, una suerte de fiscalización de quienes están en el momento del gobierno o en la etapa de gobierno respecto de cada una de nuestras poblaciones. Es importante también que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de que no solamente debemos pedirle al Estado que cumpla con atender nuestras necesidades, ¿verdad? Nosotros también tenemos que buscar ayudar al Estado. Y una forma de ayudar al Estado es también fiscalizando la labor que éste realiza. Yo quiero agradecer enormemente la gentileza de la invitación
Mateo para esta charla. Espero haber podido contribuir siquiera en alguna cosa mínima para enriquecer la misma, y les agradezco enormemente nuevamente la participación que me dio para hacer. Muchas gracias, profesor. Muy buen enfoque de cómo es la realidad en el Perú, y también un paralelismo con las organizaciones que no son ni civiles ni del tercer sector, como puede ser la Iglesia, que también cumplen esa función que muchas veces, como se explicaba, el Estado a veces no cumple, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la doctora Benigna. Voy a empezar hablando yo y compartiendo un material. Tratamos de hacer un material, pero por el factor del tiempo vamos a tratar de hacer grandes ideas generales a raíz de lo que dijo el profesor Marcos, el profesor Paulo y, bueno, lo que dijo el profesor Ventura. Así que voy a proceder a compartir el material. Después a los alumnos, a los graduados, les pasaremos esto, pero vamos a ir hablando de cuestiones generales que se fueron dando. Bueno, iba a ser un esquema. Primero íbamos a hablar de las personas jurídicas privadas civiles, después de las personas jurídicas del tercer sector, y ahí voy a hacer la diferenciación, los aspectos contables y tributarios. ¿Cómo es el marco normativo? El Código Civil y Comercial reconoce dos tipos de personas. Ahora las llama personas humanas, lo que en otros países se llaman personas naturales, personas físicas. Y las personas jurídicas, que son estos entes ideales de los que vamos a hablar hoy. Pero es interesante ver y poner en énfasis el estatus que recién estuvimos viendo, porque para nuestra legislación, las personas jurídicas públicas, dentro de las personas jurídicas públicas está la Iglesia Católica. Y dentro de las personas privadas están las otras iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas. Hago la aclaración por lo que manifestaba el profesor Ventura. Ahora bien, nosotros dentro de las personas jurídicas privadas, la diferenciación, las públicas, el Estado, las provincias, los municipios, los estados extranjeros, para nosotros tanto la OIT como la OMC son personas jurídicas de carácter público. Pero entrando en las privadas, acá la diferenciación las tenemos así. Por un lado tenemos las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, llamadas entidades civiles o llamadas ONG, y por el otro lado tenemos las de la economía social o del tercer sector, llamadas mutuales y cooperativas. Estas tres primeras, las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, dentro del normado del Código Civil y Comercial, y las mutuales y cooperativas a nivel general en el Código Civil y Comercial y a nivel particular con su ley especial. Haciendo esta diferenciación, bueno, acá tenemos los tres conceptos, pero para simplificar, la simple asociación es una figura que aparece en agosto de 2015 con la unificación del Código Civil y Comercial. ¿Para qué? Para acelerar ese proceso de comunidad, de que la gente se junte, puede organizarse y hacer algo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Antes esta figura no existía, entonces todos nosotros, el auditorio, decíamos, vamos a hacer una asociación civil para una determinada función. Bueno, la cuestión burocrática generaba que capaz esa asociación civil en 2 años no la tengamos, y esa cuestión y ese entusiasmo que teníamos nosotros de la asociatividad se nuble. ¿Por qué? Porque cuando teníamos la persona jurídica para lograr hacer la función de la asociación civil no existía. Entonces, esta simple asociación es ir ante un escribano, armar un estatuto, un acta, y a partir de ese momento iniciar. Un escalón más es la asociación civil constituida, y otro escalón más es la fundación. ¿Por qué otro escalón más? Por los requerimientos particulares que tienen. Acá siempre, después le voy a pasar el material, pero tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo comienza la vida de la simple asociación? Apenas se constituye. ¿Cuándo comienza la vida de la asociación y de la asociación civil y de las fundaciones? Cuando nos autoriza legalmente, ¿qué órgano? La Inspección General de Justicia o el Registro Público. El mismo que
es el órgano de contralor de las sociedades comerciales. ¿Está? Bueno, por otra parte, ¿quiénes son los beneficiarios de la simple asociación? Los socios y la comunidad. Podemos armar una simple asociación ¿para qué? Para cuidar el parque de nuestro barrio, para alimentar a los animales, a los perros de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. La asociación civil está orientada a los asociados, ejemplo, un club de fútbol, yo tengo que pagar una cuota social y el beneficio de usarlo es limitadamente para los asociados y la fundación para la comunidad en general. Siguiendo con esto, vamos a diferenciarlos de estos dos sujetos. ¿Por qué? Quiero hacer esta diferenciación. En la simple asociación, solo son personas humanas, físicas o naturales las que se incorporan. En la asociación civil, son solo personas humanas, físicas o naturales las que se incorporan. Y en las fundaciones, sus miembros pueden ser personas jurídicas. Pasa lo mismo con las cooperativas. ¿Y a qué quiero diferenciar acá? Que lo que nosotros llamamos entidades sin fines de lucro, estas tres, simple asociación, asociación civil y fundación, le agregamos las mutuales. Pero las cooperativas son empresas sociales, buscan lucro. ¿Se entiende la diferenciación, no? De lo que venimos hablando. Tenemos tres figuras que son entidades civiles, no buscan fines de lucros. La mutual no busca fines de lucros, pero cuando obtiene su resultado final, se recapitaliza y se reinvierte. En cambio, las cooperativas, con su distribución final, quedan en manos de los asociados, es decir, o recapitalizamos o repartimos el producido. Dicho esto, las mutuales, la finalidad de las mutuales es juntarnos y, por ejemplo, tener cuestiones de subsidio, cuestiones de asistencia médica, de préstamos y demás. Y cada uno va a aportar una parte y de esa parte va a irse capitalizando. En cambio, las cooperativas, como dije, son empresas sociales y esas empresas sociales pueden ser cooperativas de trabajo, trabajadores que en igualdad de condiciones llevan adelante el emprendimiento, cooperativas de consumo, tenemos un banco cooperativo, tenemos cooperativas de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto también el material se lo voy a dejar, pero ¿cuál es la característica? Que tanto las mutuales como las cooperativas, el órgano contralor se llama INAES, es el Instituto Nacional de Asociatividad de la Economía Social. Es distinto a la simple asociación que tiene un registro optativo y la asociación civil y la fundación que es la IGJ quien es su órgano de contralor. Bueno, dicho esto, después vamos a andar, les voy a pasar el material para ahondar las diferencias puntuales de ellas. Ahora, ¿qué vamos a diferenciar? ¿Cuál es la contabilidad? No sé si la doctora Benigna quiere, le paso la palabra o continúo, ¿no? Como medio. Ahí estamos. Está en mute, doctora. Bueno, continúo, está en mudo. A ver ahí. ¿No? No, no. Bueno, mientras arreglamos el problema técnico, continúo y después sigue la doctora. Dicho el marco jurídico, diferenciamos simple asociación, asociaciones civiles y fundaciones como entidades civiles, sin fines de lucro. Por el otro lado, la economía social o del tercer sector, tenemos las mutuales sin fines de lucro y las cooperativas como empresas cooperativas que lo que buscan es asimilarse a las sociedades, pero con un fin más de comunidad, asociativo, de economía social. Bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados a llevar la contabilidad según el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación? Dentro de los sujetos obligados a llevar la contabilidad están las asociaciones civiles, las simples asociaciones, fundaciones y mutuales y cooperativas. Además,
el comerciante, la persona humana que realiza actividad económica organizada, y otras personas titulares de empresas, agropecuarias y demás. Dicho esto, ¿cuáles son los registros que tienen que llevar estas figuras a nivel general? Primero, el libro diario, el registro cronológico de todas las actividades. El libro de inventarios y balances. Vamos a ver que cada una de estas distintas figuras va a tener que presentar balances a distintos organismos. Y por otro lado, los libros exigidos por leyes especiales. ¿Cuáles son? Esos libros que, vamos a ver en detalle uno por uno, son los que la norma le exhorta a cada uno de estas figuras, de estas personas jurídicas, a llevar como contabilidad. Y por otro lado, los estados contables, los dos principales que habla el Código Civil y Comercial es el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Dicho esto, contabilidad de las personas humanas. Doctor, a ver si pudo... ¿No? No, estaba muteado. Bueno, continúo, doctora. De última nos conectamos y reconectamos. Bueno, contabilidad de las personas jurídicas privadas civiles. Para la simple asociación, esa figura que nos organizamos no es obligatoria. Sin perjuicio de eso, según el tratamiento impositivo que tenga, puede tener que presentar balances a fines impositivos, es decir, a una entidad que es la FIP, distinto al órgano de contralor o la entidad que le hace el control de legalidad, que puede ser optativamente la Inspección General de Justicia o el Registro Público. Y después, a nivel privado, la contabilidad en nuestro país tiene resoluciones técnicas. ¿Qué es la resolución técnica? Es una orientación de cómo presentar el balance. Bueno, la resolución técnica para las simples asociaciones, como para las asociaciones civiles y las fundaciones, son la resolución técnica 1125. Bueno, las asociaciones civiles presentan contabilidad, tanto impositiva como contable, a la Inspección General de Justicia y al registro o al Registro Público de Comercio. ¿Por qué? Porque en nuestro país la cuestión federal de nuestro país crea que cada uno de los organismos tenga su propia administración. Entonces tenemos el Registro Público de la Provincia de Buenos Aires, la IGJ a nivel Buenos Aires, nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, y la fundación es lo mismo, la contabilidad la presenta en el marco de la Inspección General de Justicia o el registro público determinado según la provincia, a la FIP como balance a fines impositivos, y las resoluciones técnicas son las mismas, la resolución 11 con la modificación de la 25. ¿Qué pasa con las mutuales y cooperativas? La contabilidad se presenta ¿dónde? En el INAES, y es obligatoria, ¿no? Tiene una obligatoriedad tanto las mutuales como las cooperativas. A nivel impositivo también tiene una obligatoriedad de a fines impositivos presentarlo en AFIP, y acá la diferencia es que las mutuales mantienen la misma resolución por ser entidades sin fines de lucro, pero las cooperativas tienen una resolución distinta a nivel contable, a nivel de Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, por ser algo distinto a lo que es las entidades sin fines de lucro. Ahora bien, los libros. Simple asociación no tiene obligatoriedad de libros. Las asociaciones civiles tienen la obligatoriedad que vimos en el 322, y después libro de actas, cajas, registro de asociados, registro de asistencia a asambleas. Las fundaciones lo mismo, estos libros obligatorios que se rubrican en el órgano de contralor, y las mutuales y cooperativas también tienen sus propios libros. El libro caja, el libro asamblea, el libro de actas de asambleas, de consejos directivos y demás. Todo esto es la contabilidad y los libros que tienen que llevar cada una de estas entidades. Ahora bien, impositivamente, exenciones, pero la diferenciación es que, como decía el profesor Paulo, algunas son automáticas y otras son a pedido. Hay que exigir la exención impositiva, es decir, eso, según el tipo de persona jurídica, vamos a tener unos tiempos para
pedir la excepción. En cambio, el IVA es exento directamente. El impuesto al valor agregado es el impuesto a las ventas, lo que llaman en Perú. Después tenemos el impuesto a las ganancias, otro impuesto nacional, que hay que solicitar la exención para ese impuesto. Y después en cada una de las provincias tenemos ingresos brutos, que lo mismo opera la excepción. Dicho esto, y lamentablemente la doctora Benigna sigue con el audio sin activarse, para cerrar, tenemos entidades sin fines de lucro, civiles, simple asociación, asociación civil y fundación, de la economía social o del tercer sector, las mutuales. Y por el otro lado, las cooperativas, que son empresas sociales que buscan lucro. Esa es la diferenciación que queríamos marcar con la doctora en lo que veníamos hablando, lo que es Brasil, lo que es Perú y cuál es la realidad argentina. ¿Cuál es lo positivo de todo esto? Que está bien enmarcado, que está muy bien enmarcado. Está enmarcado tanto lo jurídico como lo contable, como lo tributario. Depende de lo que la comunidad quiera hacer, ahí vamos a ver el tipo que vamos a usar, si es entidad civil o si es del tercer sector. Bueno, no sé si la doctora puede reactivar audio, a ver si... No. Yo no. Bueno, les agradezco mucho y bueno, si hay alguna pregunta, la hacemos vía chat.